E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriano Leres. Estamos aqui para mais uma aula de História para o 7º ano do Ensino Fundamental. Para quem não sabe, estamos estudando aqui no 2º bimestre, por isso pegue sua apostila do 2º bimestre, né? Dá um pause no vídeo se você ainda não está com a sua em mãos. Agora, se já está com a sua, esteja preparado que a gente já vai começar. Nesse momento, a gente já vai entrar para a unidade número 4. Na unidade 4, o que nós vamos estudar aqui hoje? Vamos começar a falar dos povos da América pré-colombiana. O que é América pré-colombiana? A América, vocês devem saber, a América é o continente americano. Ou seja, América do Norte, América Central, América do Sul, onde está o Brasil, inclusive. Este continente americano, ele passa a ter a influência do homem europeu, o homem branco, apenas em 1492, quando chega até aqui, nesse território americano, um cara chamado Cristóvão Colombo, certo? Por isso que pré-colombiano, pré quer dizer antes, então quer dizer que é antes da chegada desse rapaz chamado Cristóvão Colombo, tá certo? Então, antes da chegada do Cristóvão Colombo, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Pode colocar até nos comentários aqui do vídeo se você quiser participar. Vamos lá. Antes da chegada de Cristóvão Colombo, o que você acha ou achava, né? Se você quiser responder depois da aula, fica à vontade. Mas o que você acha que tinha aqui no território americano? Vamos lá, responda. Sejam sinceros, hein? Sejam sinceros. Tinha aqui governo, estado, governo, tal, aquela coisa de chefe político. Tinha aqui no continente americano, na sua forma de pensar, tinha grandes construções, tipo pirâmide, tipo, o que mais? Uma grande cidade com ruas e uma organização. Tinha jogo de bola. O que você acha? Tinha por aqui? Porque muita gente pensa assim, por aqui, nas Américas, tinha índio andando por aí com seus arco e flecha, pelado, né? Muita gente pensa isso, que não é mentira. Tinha realmente indígenas vivendo deste modo, à base da agricultura. Alguns eram povos nômades, certo? Mas por aqui nós tínhamos também alguns povos vivendo de uma forma muito mais complexa do que vocês imaginam, que a gente vai falar sobre eles já já. Então, antes de começar, vamos responder um exercício aqui. Então, a página 20, né? Estamos aqui na página 20 para começar. Ela não tem número de página, mas é essa página aqui, ó. Certo? Olha, aqui em cima, o legal dessa parte da apostila é que tem bastante imagem. Então eu não preciso nem ficar colocando aqui no vídeo, porque é só vocês olharem na apostila. Beleza? Então aqui, ó, na apostila tem aqui na página 20 essa imagem aqui, ó, uma ruína, um lugar bem alto, com algumas ruínas. Ruína, para quem não sabe, é construção antiga, que não está mais em atividade. É a antiga cidade inca de Machu Picchu, na atualidade. Muitas pessoas gostam de viajar para lá, dizem que é um destino bem legal para viagem, tá certo? Então vamos lá. Os povos pré-colombianos. Chamado de povos pré-colombianos, as várias sociedades que habitavam o continente americano antes da chegada dos espanhóis, no século XV. Eu acabei de falar isso para vocês. Então, aí onde você vai responder? Você vai responder aqui, ó. Aqui, você está focando aí na página 21, certo? Deixa eu ver se é isso mesmo, para não falar bobagem. É isso mesmo, página 21, vocês vão responder. Então vamos lá. Você já ouviu falar sobre Machu Picchu? Sim ou não? Uma cidade misteriosa localizada no Peru, país da América Latina. E aí, você já ouviu falar? Sim ou não? O que você sabe sobre ela? Aí seja sincero. Ou que sabe ou que não sabe também pode colocar aí. Fica à vontade. Nunca ouvi falar, tal. Ou então já ouvi falar. Eu sei que é uma ruína, que é lá no Peru, que lá viveram os incas, povos pré-colombianos. É isso. Se não souber também não precisa colocar. Seja sincero. 2. Os astecas, de acordo com a sua própria história... A 2, tá? Então vamos para 2. Pause no vídeo para responder a 1, agora vamos para 2. De acordo com a sua própria história... Então quem? Os astecas. Esse outro povo aqui, ó. Então falamos dos incas, agora os astecas. Ainda não estou explicando, tá, gente? Só estou apresentando o conteúdo. Em alguns de seus momentos, os astecas, como a Pedra do Sol, né? Vou ler desde o começo, porque como eu interrompi, eu vou ler de novo para não ter problema. Vai. Os astecas, de acordo com a sua própria história, surgiram de 7 cavernas a noroeste da atual cidade do México. A cidade do México é a capital do México hoje, tá? Aquele país chamado México. E alguns de seus monumentos, como a Pedra do Sol, despertam a atenção e a curiosidade de pesquisadores de diversas áreas de estudos acerca da forma como marcavam a passagem do tempo e dos instrumentos que usavam para compreender a passagem dos dias, meses e anos. Observe a imagem que retrata a Pedra do Sol e aponte alguns detalhes. Então, ó, nós temos aqui uma imagem, tá vendo aqui em cima? Ó, na página 21. Certo? Na página 21 temos essa imagem. Que imagem é essa daqui? Ó? Tá até dizendo aqui, ó, a mais famosa escultura asteca é a chamada Pedra do Sol.
com 3,7 metros de diâmetro e 24 toneladas. Nossa, que pesado, hein? Então, 24 toneladas, esculpida em basalto. Foi feita por volta de 1479 a pedido de sacerdotes para demonstrar a passagem do ciclo da humanidade. Então, isso aqui é um calendário, né? É como se fosse uma engrenagem, assim, ó, que girava, que eles eu não entendo muita coisa, mas eu sei que aqui dá para calcular os dias, meses, os ciclos de agricultura, de plantação. Então, esse aqui, diríamos que esse aqui é o calendário asteca, tá certo? Então lembra que eu comecei a pergunta para vocês colocarem no comentário o que vocês imaginavam que tinha aqui antes da chegada do homem branco aqui no continente americano? Então, tinha calendário. Calendário a gente acabou de perceber que tinha. Então o que você vai responder na 2, certo? Então voltando aqui na 1, você vai falar sobre Machu Picchu. Se você já ouviu falar, o que você já ouviu falar? Aqui, essa ruína que está aqui. Na 2 é sobre o calendário. O que você vai colocar aí? Você vai observar o calendário e vai apontar alguns detalhes. O que você consegue perceber nesse calendário aqui? O que você consegue entender nesse calendário aqui? Ah, professor, não consigo entender muita coisa, só vejo que é um círculo, né? Então é um calendário cíclico, né? Então eles tinham uma visão de tempo cíclico, o tempo girava, não é igual o nosso, que é linear. Linear quer dizer, ele começa e vai. O deles não, o deles começa e recomeça e recomeça, é cíclico, né? É como o nosso relógio. O nosso relógio é assim, ele chega lá meia-noite e começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas, 13, 14, 15, 16, 17, 24 horas, começa do zero, não é isso? Então o relógio é cíclico. A mesma coisa é o calendário deles. Eles acreditavam que o tempo ele podia chegar ao final e começar de novo, possivelmente, não é isso? O que mais? Aí anotem alguns detalhes aí. Consigo perceber que ele é de pedra, que ele é antigo, que ele tem algumas imagens aí de bichos, animais, né, que parece. Aí é com vocês. Coloca aí o que você tá vendo, tá bom? Não vai por mim não, tá bom? Com as suas próprias palavras. Então, para começar a aula aqui, nós vamos falar um pouquinho. Alguns dos povos pré-colombianos, nem todos desenvolveram civilizações, tá bom, gente? Civilização, professor, o que é uma civilização? Lembra do sexto ano? Civilização é Egito, é Mesopotâmia, é China antiga, é Índia antiga. Civilização é aquela organização mais complexa, que tem governo, que tem Estado, economia, engenharia, escrita. Isso é civilização, tá bom? Os indígenas que nós tínhamos aqui no Brasil, apesar deles saberem fazer agricultura, se organizar, fazer armas para caça, pesca, coleta, eles não desenvolveram uma civilização, eles não desenvolveram um Estado, não criaram leis. Estão entendendo? Então, civilização é isso que você tem que lembrar. Tem que lembrar governo, Estado, economia, imposto e etc. Tá bom? Prisão, beleza? Se cometer crime, essas coisas. Então, os maias, astecas e incas desenvolveram civilização, mas não só eles. Outros povos aqui desenvolveram outras formas de organização. Alguns eram nômades, outros já sabiam fazer agricultura. Então, nós temos aqui um texto falando melhor sobre isso na página 22, que tem até um mapinha aí, ó, para vocês poderem visualizar. Você vai focar aí? Acho que é por causa da luz, né? Deixa eu abaixar um pouquinho a luz aqui, que tá muito claro. Beleza. Aqui, ó, na página 22 tem um mapa falando sobre os principais grupos étnicos, culturais, né, os grupos que nós tínhamos aqui na América. O grupo Inuit, Aleutino, grupo Na-Benê, grupo Sioux, Dakota, Iroqueses, esses aqui eram na América do Norte, onde hoje é os Estados Unidos. Grupo Utu-Azteca, grupo Maia, grupo Arawak, grupo Xibicha, grupo Caribe, grupo Tupi-Guarani. O Tupi-Guarani vocês conhecem, que é o grupo que tinha aqui na América do Sul, né, onde é o Brasil hoje. Tá certo? Grupo G, grupo Quichua e outras populações. É muito complexo. Então, por isso que a gente não pode falar. Acho que não sei se eu já comentei. Não comentei. Eu comentei isso no sexto ano. Por isso que a gente não pode falar a palavra índio. Tinha índio. Na América tinha índio. Não, gente. A palavra índio é uma palavra que generaliza. É a mesma coisa que a gente não pode falar, o que tem na escola lá? Lá tem aluno. Aluno. Não, gente, aluno não é tudo igual. Cada um tem as suas especificidades. Um é diferente do outro, um tem uma cultura, outro tem outro. Um tem uma tonalidade de pele, outro tem outro. Um tem uma religião, outro tem outro. Então a gente pode falar aluno simplesmente assim. A gente precisa especificar. A mesma coisa os indígenas. Quando você fala o índio, você está generalizando. Isso não é legal, porque cada indígena... eu já ia cometer um erro aqui agora. Cada indígena tem o seu pertencimento... Essa palavra é difícil. Cada indígena tem o seu pertencimento cultural. É isso que eu quero dizer. E ele pertence a uma matriz étnica. Tô falando difícil? Matriz étnica é uma matriz cultural. É um grupo cultural de costumes, crenças que ele pertence. Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui.
Mesoamérica, o que é esse conceito? O que significa essa palavra? Meso quer dizer entre. América quer dizer que é entre a América do Norte e a América do Sul. Então os povos da Mesoamérica são... Aqui, tá dizendo aqui na página 23. Mesoamérica e seus habitantes é o termo utilizado para designar a região onde fica a atual América Central, da qual fazem parte Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, beleza? Então nessa região que vão surgir algumas das principais civilizações, que é a Maia e a Azteca. A Inca a gente vai falar bem depois. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a civilização Maia, tá certo? A Maia é uma das mais interessantes, né, que vai render alguns filmes como Indiana Jones e por aí vai, né, que ele vai procurar lá relíquias. A civilização Maia até hoje, ela não tem a sua escrita, né, que é a escrita hieroglífica, parecida com a dos egípcios. Até hoje, nem toda a escrita Maia foi desvendada, nem até hoje os maias não compreendem, as pessoas não compreendem, né, as pessoas atuais não compreendem 100% do que os maias escreveram, tá certo? Então muita coisa ainda é uma incógnita. Então se você quiser virar um pesquisador para tentar desvendar a escrita maia, é um prato cheio aí. Fica uma dica aí para você, beleza? Você vai passear para lugares legais, viver aventuras de coisas até com um certo suspense. Nossa, o que será isso? Uma caverna, uma pirâmide, que a gente já vai chegar lá, tá? O que mais? Os maias, eles não chegaram a desenvolver um sistema de império, né? Os maias, eles não tiveram um império, um imperador para governar todas as cidades maias. Então, cada cidade, isso é parecido com os gregos. Não sei se vocês vão lembrar lá do sexto ano, que vocês estudaram a sociedade grega, a civilização grega. Os gregos viviam em cidades-estados, né? Atenas, Esparta, e normalmente essas cidades-estados gregas até brigavam entre si, né? Atenas e Esparta não se davam muito bem, se juntavam quando era para combater o inimigo externo, mas caso contrário eles brigavam muito, como na Guerra do Peloponeso. A mesma coisa os maias. Então os maias, eles viviam em cidades-estados, que eram cidades autônomas, uma cidade não dependia da outra, e às vezes eles podiam até brigar entre si. Inclusive algumas pessoas, alguns pesquisadores afirmam que essa é uma característica que marca um problema que os maias não deram continuidade para sua civilização. Eles podem ter sido muito facilmente dominados por outras civilizações que conquistaram essa região por conta dessa divisão entre eles. Ou seja, resumindo para vocês entenderem, quando você briga com seu amiguinho, com seu vizinho, é muito mais fácil para vir alguém de fora e dominar vocês dois. Agora, quando você se junta com o seu vizinho, uma cidade se junta com a outra, quando vem alguém de fora tentar dominar as duas se juntam para matar, para se defender desse alguém de fora que está chegando. Fui claro? Então é isso aí. Essa palavra aqui, gente, agora tem um monte de palavra difícil, tá? Pra mim, até pra mim é difícil. Eu não vou cobrar de vocês isso aqui na prova, não, tá bom? Esses Halachuinik, não sei se estou falando certo. Eles eram chefes locais das cidades-estados maias, tá certo? Os maias viviam do quê? Eles viviam da plantação de milho e cacau. Caramba, professor, cacau, aquele que faz chocolate? Exatamente, cacau não tinha na Europa, não tinha na Ásia, não tinha na África. O cacau, e principalmente o chocautli, professor, mas não é chocolate? Eu já vou falar melhor sobre isso mais pra frente, porque eram os astecas que faziam o chocautli, não sei como é que fala não, mas é algo parecido com chocautli, tá? Que os europeus vão chamar de chocolate. Foi mais fácil para eles chamarem de chocolate. E eu acho que para você também, para mim também, tá certo? Então os astecas, eles faziam o tal do chocautli, aí a base do cacau. Os maias, não faziam chocautli, até onde se sabe, né? Onde eu sei, né? Pelo menos. As cidades sagradas para os maias era Copán, né? A cidade principal, né? Uma espécie de capital para os maias. Então vamos para algumas imagens aqui. Me acompanhe na apostila aí. Abram na página 26. Na página 26 nós temos algumas imagens, não sei se vocês vão ver aqui em cima. Aqui, ó. Essa parte da apostila é bem legal porque tem muita imagem legal, gente. Ó, vamos lá. Aqui em cima, aqui, ó. A principal função das estelas era difundir determinado significado simbólico, fosse este funerário, territorial ou político, né? Então, estela, tem até um texto aqui falando sobre as estelas. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Na página 25, falando aqui sobre estelas. Aqui, ó. Você está focando no vídeo aí? Estela. As estelas de Copán são inscrições e relevos decorativos instalados em sequência na praça central da cidade, ao lado de um grande complexo de pirâmides, praças e palácios. Caramba, professor, tinha praça e palácio lá? Pois é, gente, para vocês verem, antes da chegada do homem branco. Então não acredite vocês assim, se não fosse o branco chegar aqui, não ia ter nada na América. Não, isso é mentira, tinha muita coisa legal, que inclusive o homem branco, o espanhol que chegou, vai destruir, dizendo que aquilo era do demônio, não era legal, era feio, porque ele achava que a cultura dele era melhor. Então, quando alguém acha que a sua cultura é melhor que a do outro, isso nunca dá
boa coisa, sempre dá guerra, destruição e etc, tá bom? Então voltando aqui, olha as construções que tinham, ó. As construções da cidade foram afetadas ao longo dos séculos pelos efeitos da natureza, principalmente por terremotos. Olha aqui, ó, então algumas ruínas das construções. Agora, essa daqui é a minha preferida. Deixa eu ver se tem outra aqui também. Essas duas aqui são minhas preferidas. Ó, essa daqui embaixo, na página 26, é Tikal, é a Acrópole do Norte. Dava para a grande praça central, cercada de um conjunto de edifícios, onde aconteciam as cerimônias de culto e a assistência dos fiéis. As pirâmides mais serviam de base para os templos, de onde os sacerdotes conduziam as cerimônias religiosas. Então, isso aqui era um templo. Se você que vai para a igreja aí, então essa aqui é como se fosse a igreja deles da época. Olha aqui outra aqui, essa aqui é a mais bonitona. Eu acho essa aqui muito bonita, na minha opinião, tá? Então, na opinião de vocês aí, vocês vejam qual que vocês acham mais bonita. Essa aqui é a de Chichén Itzá. Chichén Itzá foi uma das maiores e mais influentes cidades do Império Maia durante mais de 1000 anos. Tornou-se patrimônio da humanidade, da Unesco na atualidade. E foi eleita uma das novas 7 maravilhas do mundo. Então essa daqui é a pirâmide que está entre as 7 maravilhas do mundo. Aí, ó, tá vendo que legal? Certo? Então isso aqui, gente, era uma das construções que estavam aqui na América antes da chegada dos portugueses também. É importante lembrar disso, tá bom? Como é que era dividida a sociedade maia, né? Como é que eram as divisões entre as pessoas da sociedade maia? Temos aqui, ó, tem a pirâmide social aqui na página 27, né? O principal era o rei, sumo sacerdote. Em seguida vinham os conselheiros, em seguida os nobres, os mercadores e artesãos e por último os plebeus, fazendeiros ou escravos, né? O que mais que nós temos aqui? O milho era a principal base da agricultura maia, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Então vamos para o exercício na página 29, ó. Então na página 29 tem um exercício aqui, deixa eu fechar um pouco a luz aqui para ficar mais fácil. Ó, na página 29 tem esse exercício aqui. Só que para responder ele, a gente vai precisar ler o texto que é na página anterior, tá bom? Então vou ler o texto aqui. Página 28. Dá um pause no vídeo aí para você pegar sua apostila, página 28. Já achou? Então volte aqui comigo, beleza? Vamos lá, lendo o texto. Para grande parte dos povos da Mesoamérica, já expliquei, Mesoamérica quer dizer que é entre a América do Norte e a América do Sul, é o que é a América Central, né? A ordem do mundo dependia das retribuições que os homens ofereciam aos deuses. Então, para esses povos aqui, o que você dava para Deus, você recebia. Certo? O jogo de bola, olha aí, o jogo de bola, certo? O jogo de bola. O jogo de bola fazia parte desse grande jogo entre os homens e os deuses, entre a vida e a morte, entre a chuva e a seca, e entre uma série de outras dualidades complementares que, segundo os povos americanos, estavam em constante luta e alternância, e davam vida e movimento ao universo. Sendo assim, em muitos casos, o jogo de bola era um ritual no qual os homens agradeciam aos deuses os presentes preciosos pelos benefícios recebidos. Então eles jogavam bola como uma forma de ligação com o sagrado, com os deuses, e até como forma de agradecer o que eles recebiam dos deuses, certo? Essa retribuição garantia que o mundo continuasse em movimento, tal qual a bola de látex que ia de um lado para o outro no campo durante um jogo. Então, olha aí que legal. Os maias praticavam uma espécie do que viria a ser pra gente hoje o futebol. É isso aí, eles praticavam um jogo de bola, certo? Agora, vamos lá, perguntas. Após a leitura do fragmento de texto, responda. 1. Como o autor descreve a função do jogo de bola para os povos da Mesoamérica? Então, você vai falar aí que... Agora dica, tá? Então coloca com as suas palavras. Você pode colocar aí que o jogo de bola era uma espécie de oferenda, era uma espécie de ritual. Eles faziam isso para os deuses, era um presente para os deuses. Não sei se você vai para a igreja aí, na sua igreja toca música para Deus, na sua igreja vocês cantam para Deus, na sua igreja o que vocês fazem para agradar Deus na igreja de vocês? Então aqui eles jogavam bola, é isso. Pause para responder, vamos para 2. Solta o pause aí se você já respondeu. Na concepção desses povos, como o jogo de bola ajudava na manutenção do equilíbrio, né? Então eles acreditavam que o universo, o funcionamento do universo, o equilíbrio do universo entre as forças opostas, entre bem e mal, frio e quente, entre seco e molhado e chuvoso, entre muito vento e ausência de vento nenhum, calor e frio, sabe essas coisas? Essa dualidade, essa oposição de forças do universo, eles acreditavam que para ter o equilíbrio tinha que agradar os deuses,
certo? Então, para a vida e morte, para que houvesse esse tipo de harmonia e equilíbrio da natureza do universo, eles tinham que prestar reverência aos deuses. E uma dessas formas de prestar reverência era o futebol, tá certo? Então a pergunta, voltando para a pergunta, na concepção desses povos, como o jogo de bola ajudava na manutenção do equilíbrio? Porque ele fazia isso, ele mantinha essa correlação de forças, ele fazia com que os opostos tivessem equilibrados, certo? Pausa para responder, vamos pro 3. Converse com os colegas e estabeleçam juntos as diferenças e a semelhança entre os jogos de bola praticados pelos povos da Mesoamérica e os jogos de bola na atualidade. Anote as conclusões do grupo. Então vamos lá, respondendo. Não precisa conversar com os colegas, porque você está individual, está sozinho. Agora, se você quiser colocar nos comentários, aí todo mundo pode ver e todo mundo pode comentar o comentário um do outro, beleza? Então pode deixar aqui embaixo nos comentários. Mas se você quiser colocar na apostila também, à vontade, beleza? Então vamos lá, no 3, o que é para colocar aqui? Tem semelhança entre o jogo de bola atual no Brasil hoje para o jogo de bola dos maias? Ah, professor, semelhança provavelmente tenha. Pode ser que eles estavam lá para se divertir, porque mesmo quem vai para a igreja, apesar de estar tocando uma música para Deus, às vezes pode gostar muito de fazer isso. Certo? Então tem aquela ideia da diversão. A pessoa se sente bem. Não é um sacrifício. Olha que difícil jogar bola. Ai que chato. Não. Então pode ser que eles se divertiam também. Isso é uma semelhança. Porque mesmo hoje o futebol não é um ritual para Deus. Mas pode ser sim uma diversão. Agora, diferenças. Diferença quer dizer que naquela época, né, para os maias, a prática do jogo de bola era uma prática religiosa, uma prática sagrada, uma prática, como eu disse, para equilibrar as forças do universo, certo? As discordâncias do universo, diferente do que é hoje na atualidade, beleza? Então, resumidamente, é isso. Essa foi a aula de hoje, até a página 29, né? Falamos aí sobre os maias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar um like, colocar um comentário aí. Pode ser elogio, pode ser crítica, sugestão. Gente, elogio faz muito bem pra gente que está vivendo nesse período tão difícil, principalmente para nós professores, que estamos se reinventando durante essa pandemia. A gente está aprendendo novas práticas de dar aula. Eu mesmo comecei a gravar vídeos. Espero, inclusive, que vocês estejam gostando desse vídeo, porque não é nada fácil fazer. Gravar o vídeo, preparar a aula, escreve na lousa, edita isso aqui, prepara a sequência didática, coloca no drive da escola, manda pro Classroom, manda para não sei aonde e coloca no grupo da sala no dia e, gente, é uma loucura. Então eu espero que vocês estejam pelo menos gostando. Então deixa nos comentários aí o que você está achando dessa aula. O que mais? Não se esqueçam de preencher o link da descrição do vídeo, que é o link da lista de presença. É dessa lista de presença que eu vou tirar a participação da sala, beleza? Para depois colocar uma nota lá no final, beleza? Então, terminando a aula, é isso. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de aula. O professor Adriano deixa aquele abraço para vocês. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai assistir esse vídeo. Tenha uma ótima semana ou um ótimo final de semana. Não sei que dia que você vai assistir esse vídeo. Até a próxima. Valeu!